Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo você vai entender o que significa ter autoestima e como você pode melhorar a sua. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para que você não perca os próximos vídeos. Autoestima é um termo do senso comum e que muitos acreditam que ela está relacionada somente à questão da autoimagem, da aparência. É também isso, mas não só isso. Em psicologia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, inclusive eu fiz um vídeo sobre a terapia cognitiva, se você não conhece ou quiser saber um pouco mais, eu vou deixar aqui em cima para você. E a partir dessa abordagem, nós vamos dizer que a autoestima seria basicamente a forma como você se vê. E essa forma como você se vê, como você se enxerga de forma geral, ela pode ser um conjunto de crenças que você tem. E se você quiser entender um pouco mais sobre o que seriam essas crenças, e até mesmo tentar entender quais são as suas, também vou deixar um vídeo que eu já fiz aqui sobre isso, vou deixar aqui em cima para você ir lá entender um pouco mais sobre esse assunto. Se autoestima é a forma como você se vê, essa é a pergunta interessante a ser feita aqui. Como que eu me vejo? Como que você se vê? Será que você se vê como uma pessoa insegura? Como uma pessoa feia? Como uma pessoa burra? Que não tem confiança em si mesmo? Que desiste de tudo muito fácil? Uma pessoa que não consegue se posicionar? Então percebe que não é só a questão da autoimagem, mas como eu me vejo nesse sentido, é pela lente, né, que eu decido enxergar quem eu sou. Basicamente, então, autoestima seria o valor que você atribui a si mesmo. Pode ser que você não seja burra, que você não seja feia, que você não seja tudo isso que você enxerga, mas não tem ninguém que vai conseguir tirar isso de você, a não ser que você trate isso em terapia ou tente melhorar. E é por isso que muitas das vezes, quando alguém fala para outra pessoa assim, por que você tá desse jeito? Você é tão bonita, ou você tem tudo, ou você tem isso, tem aquilo. Não adianta a gente falar, porque a outra pessoa não consegue enxergar isso e muito menos sentir aquilo que você está manifestando para ela. Porque se você for ver lá no vídeo de crenças, é como se a pessoa tivesse uma lente. Eu tenho uma lente e eu não consigo enxergar tirando aquilo que está aqui na minha frente. A lente pode estar suja, ela pode estar quebrada, eu não consigo enxergar. É como se eu quisesse mostrar para um cego algo e ele não consegue ver, obviamente. Mas eu tento mostrar para ele, tento esfregar na cara dele. Veja, veja, olha mais de perto. Eu não consigo. Então é mais ou menos isso. A pessoa tem uma lente, através dessa lente, né, que ela se enxerga daquela maneira. Mas a boa notícia é que essa lente não precisa ficar aí para sempre. A gente não vai arrancar ela da sua face, mas você pode limpar essa lente se ela estiver suja, você pode consertar se ela estiver quebrada. Tem um psicólogo que se chama Walter Rizzo. Ele também é um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental e ele desenvolveu quais seriam os 4 pilares da autoestima. Esse será o tema do próximo vídeo, onde nós vamos falar um pouco mais sobre os 4 pilares. Mas enquanto isso, responda a seguinte pergunta. Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer muito em terapia, que eu gosto de fazer muito para mim mesma ou para algumas pessoas próximas, que é o seguinte: a sua questão é a autoestima. Então a pergunta é: o que seria diferente na sua vida se você tivesse mais autoestima? O que você faria? Ou até mesmo o que você não faria? E aí é muito comum ouvir o seguinte, Bia, se eu tivesse mais autoestima, eu sairia mais. Ou eu me arrumaria um pouco mais. Se eu tivesse mais autoestima, de repente eu terminaria esse relacionamento que eu sei que para mim está sendo muito ruim. Então aqui tanto a pergunta é o que eu faria mais vezes e o que eu deixaria de fazer se eu tivesse mais autoestima. Você vai ter algumas respostas, como esses exemplos que eu te trouxe agora. E a partir dessas respostas, você pode elaborar um plano. Por exemplo, se eu sairia mais caso eu tivesse mais autoestima, como eu posso começar a aplicar isso na minha vida aos poucos? Não de uma vez, mas aos poucos. E assim pode ser também para outros temas. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa mais segura, o que eu faria diferente? Se eu tivesse mais confiança em mim, o que eu faria diferente? Então, são respostas que você vai encontrar em que você pode dar esse primeiro passo. A autoestima não é você se achar a melhor pessoa de todas, a mais maravilhosa, a mais inteligente ou a mais bonita, mas saber quais são as suas qualidades, aquilo que é bom em você, aquele valor que você consegue atribuir a você e saber também aquilo que você pode e precisa melhorar. Mas não usando isso aqui, não usando esses elementos que você pode melhorar para se inferiorizar ou até mesmo anular completamente quem você é ou esse valor que você tem. Uma coisa não anula a outra. Então, o fato de você ter algo a melhorar na sua vida não anula o valor que você tem. Você sempre pode melhorar e essa é a ideia. Afinal, o que fica pronto é bolo. A gente está sempre aqui em eterno aprimoramento. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você.
E que você consiga ter uma visão diferente de você mesmo. E até mesmo que você consiga ter uma visão diferente do que significa ter autoestima. Que, mais uma vez, significa o olhar e o valor que você atribui a si mesmo. Comenta aqui embaixo, caso você queira e se sinta à vontade para isso, como que você se vê hoje e o que você faria diferente se você tivesse mais autoestima. Eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre os 4 pilares da autoestima. Até lá!